Bem-vindo a mais uma luta do século. O primeiro competidor entra no ringue. É o Megalodonte. Esse tubarão viveu de 23 a 3 milhões de anos atrás. E agora, ele detém o título de maior caçador de todos os tempos. O segundo competidor está no ringue. E é o Dunkleosteus. Ele viveu há cerca de 350 a 380 milhões de anos e era o maior peixe daquela época. Essas criaturas nadavam por todo o mundo e despertavam medo com suas cabeças reforçadas e mandíbulas poderosas. Vamos comparar nossos atletas em várias categorias. Em cada uma delas, o vencedor receberá 1 ponto. Na rodada final, esses 2 monstros marinhos se enfrentarão pela última vez. E vamos descobrir quem é o verdadeiro rei do mundo do mar. Pegue a pipoca e o cachorro-quente. É hora da primeira rodada. O tamanho. Atualmente, os maiores tubarões brancos chegam a ter 6 metros. O Megalodonte tinha mais do que o dobro desse tamanho, 15 metros, quase tão longo quanto uma quadra de tênis. A única barbatana desse velho animal marinho era maior do que uma pessoa média. As mandíbulas tinham mais de 2 metros de largura. Isso significa que você poderia se espalhar confortavelmente dentro da boca dessa criatura. Ao mesmo tempo, não gostaria nem um pouco de chegar perto de um tubarão do tamanho de um caminhão grande. E o Megalodonte poderia ser até maior do que isso. Os únicos vestígios desse animal antigo são seus dentes e vértebras. É por essa razão que os cientistas só conseguem estimar qual era seu verdadeiro tamanho. Agora para o próximo lutador. Algumas espécies de Dunkleosteus tinham apenas 1 metro de comprimento, mas os maiores podiam atingir aproximadamente 9 metros. Esse peixe do tamanho de um ônibus escolar foi um dos grandes da época dele e muito maior do que muitos tubarões modernos. Mas o Megalodonte era quase o dobro dele. Então, nessa rodada, o Megalodonte ganha seu primeiro ponto e abre o placar. 1-0. Passando para a próxima categoria. Essa é da pesada. Espere, o que estamos esperando? Ah, você quer dizer de peso. O maior tubarão branco pode pesar tanto quanto um carro pequeno. Nesse caso, o Megalodonte pode ser comparado a 2 caminhões de cimento carregados, ou seja, 60 toneladas. Um Boeing 737 vazio pesa menos do que o antigo super tubarão. Se você quisesse levantar o Megalodonte no ar, seriam necessários até 3 helicópteros de carga CH-54. A parte mais pesada do Dunkleosteus era a cabeça, devido aos seus ossos pesados. E o comprimento podia ser superior a 30 centímetros. O antigo peixe pesava quase tanto quanto um elefante adulto. Também era 4 vezes mais pesado do que a maioria dos tubarões modernos, atingindo 4 toneladas. Ainda assim, o Megalodonte é mais de 10 vezes mais pesado que o Dunkleosteus. Mais uma vitória clara nesta rodada, 2-0. A próxima categoria é a agilidade. Que tal um teste de esteira para o Megalodonte? A velocidade máxima dele era de 17 km por hora. Parece bem baixa, mas não é de admirar. Era difícil para o tubarão mover o enorme e volumoso corpo. Para efeito de comparação, os tubarões brancos atuais, muito menores, podem nadar a 55 km por hora. O ser humano mais rápido chega a 8 km por hora na água, o que significa que as pessoas não conseguiriam escapar do Megalodonte. Mas este tinha problemas para se virar. Sua mobilidade pode ser comparada a um grande avião de carga no céu. O Dunkleosteus, com toda aquela armadura pesada na cabeça, tinha uma proteção perfeita contra todos os tipos de inimigos. É por isso que ele não precisava ser um bom nadador para fugir do perigo. Além disso, era o maior peixe do oceano, o que significa que não tinha nada a temer. Ainda assim, a criatura era menor do que o Megalodonte. Seu tamanho relativamente compacto, mais as ágeis barbatanas inferiores e a cauda forte, o tornaram mais rápido do que o velho tubarão. Portanto, nesta rodada, o Dunkleosteus obtém seu primeiro ponto. O placar está 2-1 a favor do Megalodonte. Vamos continuar. Agora veremos o que nossos competidores podem utilizar para lutar um contra o outro. Quarta rodada. Ferramentas de combate. Os dentes do Megalodonte eram quase tão longos quanto um antebraço humano. Foram dos maiores que já existiram. Eles tinham forma triangular e eram afiados para perfurar a pele grossa das baleias. Esse tubarão tinha 5 fileiras com cerca de 50 dentes em cada uma, num total de 250. Faça as contas, o animal perdia alguns ao longo da vida. Os pesquisadores ainda encontram os dentes dele no fundo do oceano.
O Dunkleosteus não tinha nenhum dente. Suas mandíbulas eram formadas por grandes placas ósseas. Elas eram incrivelmente afiadas e tinham a forma de longas pontas cortantes. O mais legal é que se autoafiavam. Os músculos da mandíbula eram incrivelmente fortes e permitiam que a criatura abrisse a boca em 20 milissegundos. Cronometre. Com uma mandíbula como aquela, ele tinha uma das mordidas mais fortes da Terra. A força pode ser comparada à do jacaré americano. Por sua mordida surpreendentemente robusta, o Dunkleosteus ganha outro ponto. Temos agora um empate em 2-2. Então, vamos ver qual dos nossos competidores é mais conhecido. O megalodonte é o tubarão mais famoso do mundo. Ele já apareceu não apenas em muitos filmes e quadrinhos, mas também em histórias de pescadores em todo o planeta. Cada vez que alguém via uma grande sombra à espreita perto de seu barco, ficava com medo de ver o maior tubarão da Terra. Algumas pessoas pensam que os megalodontes ainda vivem. Eles estão simplesmente escondidos em algum lugar nas profundezas da superfície, como na Fossa das Marianas. Mas, para alimentar um corpo tão grande, esses bichos teriam que comer constantemente, tipo eu. E se esse mito fosse verdade, você definitivamente veria um megalodonte perto da superfície um dia. Mas isso nunca aconteceu. Então, pode dormir tranquilo. Mesmo que o Dunkleosteus não seja tão conhecido, ainda merece respeito. Ele viveu antes dos primeiros dinossauros e foi o maior predador do seu tempo. Quando os arqueólogos encontraram pela primeira vez os restos do animal, ficaram chocados. Eles chamaram a criatura de peixe terrível e só lhe deram um nome científico anos depois. Bem, embora essa rodada não mude a contagem, o megalodonte recebe o prêmio de escolha do público. E a etapa final, as habilidades de luta. O megalodonte tem o título de um dos melhores caçadores de todos os tempos. Os cientistas conseguiram descobrir antigas táticas de caça dessa criatura, que de alguma forma sabia onde estavam os pontos vulneráveis do seu oponente. Ele atingia os órgãos vitais e era rápido em incapacitar seus inimigos. Às vezes, também mirava nas nadadeiras de grandes animais marinhos para imobilizá-los. Isso os deixava indefesos e desprotegidos. Outra tática que o megalodonte usava era uma abordagem de ariete. Ele colidia com uma baleia, por exemplo, deixando-a sem chance de escapar. Em outras palavras, inteligência e estratégia eram as habilidades mais importantes. Naquela época, ele era o maior tubarão do mundo. Mas nos oceanos havia criaturas muito maiores do que isso, como as próprias baleias. E o megalodonte nem sempre tinha coragem de atacá-las. Já o Dunkleosteus tinha como trunfo as mandíbulas poderosas. Normalmente, o peixe nadava em direção a um animal menor. Então, em uma fração de segundo, abria a boca enorme. E a futura refeição era levada para dentro junto com a água. Conforme o animal ia crescendo, o formato de sua mandíbula mudava. É por isso que, depois de nascer, ele se alimentava apenas de peixes grandes e moles. Mas, à medida que ia envelhecendo, adquiria a capacidade de morder coisas mais resistentes. E mais tarde, o Dunkleosteus começava a mastigar criaturas com conchas duras, ou basicamente qualquer animal marinho que existisse naquela época. De qualquer forma, cabe a você decidir quem vai ganhar o ponto desta vez. Ouviu o som do gongo? Isso significa que é a hora dos nossos monstros marinhos se encontrarem cara a cara. Isso aconteceu nas vastas águas do oceano. O megalodonte é o primeiro a perceber seu oponente. O tubarão quer usar sua abordagem de ariete contra a poderosa armadura do Dunkleosteus. E então, começa a acelerar. Mas o inimigo se esquiva e evita a colisão. Quando o megalodonte se vira, o Dunkleosteus tem a chance de agarrá-lo pela cauda. Em uma fração de segundo, suas poderosas mandíbulas se fecham na barbatana do tubarão. Mas as placas ósseas do peixe são curtas demais para morder a pele grossa do megalodonte, que começa a girar e balançar sua forte cauda para arremessar o Dunkleosteus para longe do corpo. Isso parece um rodeio. O Dunkleosteus leva um tapa fortíssimo e fica atordoado por um momento. O megalodonte usa esse tempo para se virar. Alguns segundos depois, o tubarão gigante abre a enorme mandíbula e termina a luta com uma mordida.
Por isso, hoje o megalodonte prova mais uma vez que é digno do título de melhor caçador do mundo marinho. O antigo tubarão continua suas andanças em busca de um oponente mais forte. Fique ligado!